Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Trade. Aqui vamos explicar como usar o livro Day Trade, uma ferramenta poderosa que permite ao cliente acompanhar as ofertas do papel ao mesmo tempo em que opera no mercado de forma simples e rápida. O livro Day Trade é a única ferramenta no Brasil que implementa o conceito de Debt and Sales, onde são compilados numa mesma tela os dados de ofertas e negócios. Neste vídeo, você vai conhecer os seguintes recursos do livro Day Trade. Na descrição do vídeo, você pode clicar nos itens e ir direto ao assunto que te interessar. A organização da interface, como operar pelas ofertas, coluna de notas, destaque de quantidade, destaque de preços, coluna de fluxo de ofertas, coluna de acúmulo de negócios, coluna de volume por preço, destaque de desequilíbrio de volume e como usar o cross-trading. Primeiro, vamos ver como a interface do livro Day Trade é organizada. Na parte superior estão as informações do cliente, alguns dos dados de cotação do papel e os botões para cancelamento de ordens. A região central mostra as ofertas. Elas são ordenadas pelo preço. As duas colunas de quantidade mostram a quantidade de papéis sendo ofertados em cada nível. Na parte inferior, poderão ser definidos alguns parâmetros de operação. Entre eles está a definição da quantidade a ser operada. É aqui também que estão os botões da operação. Eles funcionam de uma forma semelhante ao comando da boleta Day Trade. Através deles, o book pode ser agredido com apenas um clique. Alguns itens da interface podem ser escondidos ou reposicionados. Abra o menu da visão e aponte para o item Exibir. Por exemplo, se o usuário quiser mover os botões de cancelamento para baixo das ofertas, basta ir em Botões de Cancelamento e selecionar o item abaixo das ofertas. É possível operar clicando diretamente na lista de ofertas. Para isso, aponte para as colunas Compra ou Venda e clique no nível do preço desejado. Uma pequena janela aparecerá para que seja confirmada a quantidade a ser operada. Basta clicar no botão de confirmação. As ordens que ainda estiverem abertas são exibidas no livro. E para alterar a quantidade, clique sobre a ordem, defina a nova quantidade desejada e clique no botão de confirmação. Para alterar o preço, arraste a ordem para o novo nível. Para cancelar a ordem, clique no pequeno botão que aparece na indicação da ordem. Enquanto o mouse está sobre estas colunas, 4 textos informativos podem ser exibidos. Livro indica que a ordem vai entrar na fila do livro de ofertas. Topo indica que a ordem vai entrar no início da fila do livro de ofertas. Exec indica que a ordem tem possibilidade de execução imediata. Stop indica que uma ordem de stop será enviada. Alguns desses comportamentos podem ser configurados e serão demonstrados aqui. As configurações podem ser acessadas clicando no botão de engrenagem, que fica na barra de ferramentas da visão. Para enviar ordens clicando em qualquer coluna, ative a opção Enviar ordem clicando em qualquer coluna. Quando esta opção está ativa, não é necessário clicar apenas nas colunas Comprar e Vender. Repare que ao enviar ordens clicando em outras colunas, a tela de confirmação de quantidade não é exibida. Ao ativar essa opção, um outro comportamento é ativado. As ordens podem ser canceladas usando o clique com o botão direito em qualquer lugar da indicação da ordem, e não apenas no botão Cancelar. É possível fazer também com que o clique sobre uma ordem envie uma nova ordem ao invés de alterar aquela que já existe. Para isso, ative a opção no modo Matriz apregoar no nível de preço que já possui ordens. Repare que o comportamento da interface é bem semelhante. A diferença é que uma nova ordem é inserida ao confirmar. A última opção diz respeito ao que acontece quando uma ordem é enviada clicando numa área que vai agredir o book. Ao clicar na compra no nível acima do mercado ou na venda no nível abaixo do mercado, por padrão, o Trade envia ordens stop. Mas é possível configurar que tipo de ordem será enviada. Para isso, ative a opção Sempre enviar ordem limit. Dessa forma,
sempre serão enviadas ordem limit, que tem a possibilidade de serem executadas imediatamente. É possível configurar um meio termo entre estas duas opções, fazendo com que o TRID envie ordens stop somente a partir de um determinado nível de preço. Para isso, ative a opção Enviar ordem stop a partir do nível de preço e defina o número de níveis de preço que desejar. A coluna de notas é um recurso que permite colocar pequenas observações associadas aos níveis de preço. Para exibi-la, abra o menu da visão e clique no item Editar colunas. Na lista da esquerda, dê um duplo clique sobre o item Notas e depois clique em OK. Para adicionar uma nota, aponte para a coluna de notas no nível de preço desejado e dê um duplo clique. A tela que aparece permite que a nota seja digitada e que sejam feitas as configurações de cor de fundo e de texto. Depois de fazer as configurações desejadas, clique no botão de confirmação. Para alterar uma nota, dê um duplo clique sobre ela. Para removê-la, basta clicar com o botão direito e depois confirmar. É possível fazer com que determinadas quantidades sejam destacadas. Para isso, abra o menu da visão, aponte para o item Destaque de quantidades e clique em Configurar. Na tela que aparece, faça as configurações que desejar e clique em OK. Para remover o destaque, abra o menu da visão, aponte para o item Destaque de quantidades e desmarque a opção Destacar. É possível fazer com que determinados preços sejam destacados. Para isso, abra o menu da visão e clique no item Destaque de preços. Veja que alguns preços já são destacados por padrão, como a máxima e a mínima. Nesta tela, é possível configurar diversas opções. Se o preço vai ser destacado ou não, as cores a serem usadas no destaque e se uma indicação vai ser utilizada na coluna de notas. O livro Day Trade apresenta também as colunas para acompanhamento do fluxo de ofertas. Para adicioná-las, abra o menu da visão e clique no item Editar colunas. 3 colunas estão disponíveis. Na lista da esquerda, dê um duplo clique sobre as colunas que deseja adicionar e clique em OK. Depois de adicionar as colunas ao livro, elas podem ser arrastadas pelo título para mudar a ordem em que aparecem. Div C e Div V mostram individualmente as mudanças nas ofertas de compra e venda, respectivamente, a cada atualização do livro. A coluna Div Q mostra as mudanças nas ofertas de ambas as direções. 2 filtros podem ser aplicados para estas colunas. Para ajustá-los, abra o menu da visão e clique em Filtrar fluxo de ofertas. A primeira opção permite que seja definido o valor mínimo de alteração, para que a indicação apareça na coluna. A segunda opção, Mostrar apenas intenções, faz com que o TRID desconsidere alterações de quantidade por conta de negócios fechados. Outras 2 colunas que fornecem informação sobre mudanças por nível de preço são as que mostram o acúmulo de negócios. São as colunas Neg-C Compra e Neg-C Venda. Essas colunas mostram o volume negociado em cada nível de preço de forma ininterrupta, de acordo com a direção da agressão. Veja aqui que no nível de preço 54, os agressores compradores negociaram 145 papéis e os agressores vendedores negociaram 5 papéis. Caso uma nova agressão aconteça neste nível de preço, a coluna correspondente será atualizada. O acúmulo de valores dessas colunas é reiniciado quando o mercado sai daquele patamar de preço e volta a ter negócios nele. Caso ele saia e volte no intervalo inferior a 2,5 segundos, os dados não são zerados. Os valores podem ser zerados a qualquer momento. Para isso, clique com o botão direito sobre o cabeçalho da coluna. 3 botões são exibidos. O primeiro limpa todos os dados. O segundo limpa os dados abaixo da melhor compra. E o terceiro limpa os dados acima da melhor venda. Para facilitar o acesso dos dados de volume por preço, as colunas que exibem estas informações são integradas ao livro Day Trade. Estas colunas permitem acompanhar o volume por nível de preço, separando ou não por agressores, de forma textual ou gráfica. Para adicioná-las ao livro Day Trade, abra o menu da visão, clique no item Editar colunas e selecione aquelas que desejar.
Algumas configurações estão disponíveis para estas colunas. Para escolher quais negócios devem ser considerados na totalização, abra o menu da visão, aponte para o item Volume por Preço, aponte para o item Negócios a considerar e escolha uma das opções disponíveis. É possível também indicar que deve ser considerado apenas um determinado período do dia. Para isso, abra o menu da visão, aponte para o item Volume por Preço, aponte para o item Janela de Tempo e escolha uma das opções disponíveis. Em relação às colunas de volume por preço no livro Day Trade, há uma configuração específica para as colunas de volume de agressão, ou desequilíbrio de volume. Com ela, é possível fazer com que os volumes discrepantes sejam destacados. Para ativá-la, abra o menu da visão, aponte para o item Volume por Preço e clique no item Desequilíbrio de volume. Na tela que aparece, é possível configurar qual lado deverá ser destacado e quais cores devem ser usadas no destaque. Depois de feitas as configurações, basta clicar em OK. A comparação feita entre os volumes para definição de vencedores e perdedores é sempre entre o volume de agressão dos vendedores de um nível contra o volume de agressão dos compradores do nível imediatamente superior. Por fim, um recurso muito importante no livro Day Trade é a possibilidade de ver os dados de um papel e operar outro. Esta função está disponível apenas para dois pares de papéis, dólar cheio e mini, e índice cheio e mini. Para ativar este recurso, defina o dólar cheio ou índice cheio como um papel do livro. Abra o menu da visão e aponte para o item mais. Veja que o primeiro item é Enviar ordens com. O código do papel que aparece neste item muda de acordo com o papel do livro. Clique nele, leia e dê OK na mensagem que aparece. A partir desse momento, os dados exibidos continuam sendo do papel definido inicialmente, seja o dólar ou índice cheio, mas as ordens enviadas são do papel correspondente no mini. Três coisas na tela mudam para facilitar a identificação destes estados de operação. O título do livro muda, a indicação da posição exibe o código do min e as ordens abertas aparecem com outra cor. Obrigado pela atenção, inscreva-se em nosso canal para acompanhar as novidades do Trade e bons negócios a todos.